Olá, seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós temos o privilégio de encontrar o Senhor por meio do estudo da palavra, ouvindo diretamente a sua voz, pois o Espírito Santo nos conduz à verdade, nos apresenta a verdade e nos mostra a verdade, por meio, claro, do estudo da palavra de Deus. Para mim tem sido uma alegria estar com você logo nas primeiras horas, buscando a presença de Deus, para assim fazermos de nosso dia um dia abençoado. Você possa sempre buscar ter esses momentos com Deus, porque farão toda a diferença no seu dia. Já pensou, por exemplo, você sair de casa descalço, sem um recurso fundamental ou necessário para o seu dia? É a mesma coisa se você deixar de ter o seu momento com Deus. Bom, o tema de hoje é um tema bastante interessante, um tema que deve ser meditado por nós, que merece a nossa atenção. Hoje nós vamos falar sobre a queda. Esse tema tem verdades fundamentais para a nossa vida. Talvez a gente esteja cometendo os mesmos erros que fez com que o primeiro casal passasse por essa triste experiência. Mas, antes de nós meditarmos no texto de hoje, antes de nós nos aprofundarmos na meditação, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração, pois já é o nosso costume, antes de estudar a palavra de Deus, buscarmos a presença do Espírito de Deus em oração. Vamos orar então? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, para nós é uma alegria te buscar, para nós é uma alegria estar na tua presença, para nós é uma alegria aprender diretamente do Senhor. Muito em breve, queremos pela fé que o Senhor estará nos ensinando de forma pessoal, presencial. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos meditarmos na tua palavra e assim buscarmos ensinamentos para a nossa vida. Que teu Espírito Santo esteja conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema de hoje é a queda. Quem foi que caiu? O que foi que aconteceu? Quais foram as consequências após a queda? E nós vamos meditar nesse texto. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 3. Ali, capítulo 3 de Gênesis, ele narra como foi a situação da queda. Eu quero que você vá para o versículo 13, que diz assim, ó. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Para você entender o que é que se passa aqui, talvez você nunca tenha lido esse relato sobre a queda do homem, a queda do primeiro casal com o pecado. O que foi que aconteceu? Deus criou o mundo, né, em 6 dias, no 7º dia descansou, dia de sábado, né, abençoou tudo o que tinha feito, ele viu que tudo o que tinha sido feito era bom, maravilhoso, criou ali o primeiro casal, deu ali trabalhos e obrigações, responsabilidades para aquele primeiro casal. Era cuidar do jardim, cultivar, fazer as coisas que normalmente os agricultores fazem, né? Zelar pelo campo. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, a mulher talvez se distraiu, estava à toa, e aí ela passeando pelo lindo jardim que Deus tinha criado, ela começou a contemplar algo que Deus não tinha dado acesso ao casal. Deus deu acesso a tudo. Olha, de todos os frutos, de todos os grãos, tudo está à disposição de vocês. Tudo é para vocês. Porém, tem uma árvore que se encontra no meio do jardim que vocês não podem comer o fruto dessa árvore. Vocês têm acesso a tudo, mas não comam do fruto daquela árvore. Porque no dia que vocês comer, vocês certamente morrerão. Olha, tudo estava de livre acesso ao primeiro casal. Apenas uma coisa, uma única coisa. Um belo dia, a mulher, passeando pelo jardim, ela começou a contemplar aquele fruto. Até que em um determinado momento ela estava conversando com um animal. Olha, Deus não tinha feito nenhum animal que falava. Mas naquela situação, a cobra, a serpente, começou a dialogar com a mulher. Essa cena, irmãos,
É uma cena diabólica, né? É uma cena que em filmes de terror é vista e também em outros locais que talvez você já tenha até mesmo frequentado, né? Centros espíritas, esse tipo de coisa, né? A serpente se tornou a primeira médium. Satanás falou por meio da serpente. E ali Satanás chegou a enganar a mulher. Ele disse para a mulher duas coisas: certamente não morrereis. Exatamente o que a gente escuta muito falar nos dias de hoje, seja em novelas, seja em filmes, seja por boca de pessoas. É muito difundido esse primeiro engano, essa primeira mentira de Satanás. Certamente não morrereis. Se você desobedecer ao mandar de Deus, se você contrariar ao Senhor, você não vai morrer. Sua alma, sua vida será imortal. Interessante isso, né? Porque o primeiro casal, eles já eram imortais. Havia uma outra árvore muito especial no jardim, que era a árvore da vida. E por meio do consumo do fruto dessa árvore, ao primeiro casal, eles se tornavam imortais. E aí Satanás diz: olha, se você comer desse fruto, você não morrerá. Como se a imortalidade fosse uma proposta. Satanás, de certa forma, passou a sensação de algo que eles não tinham e eles agora iriam passar a ter, que era a imortalidade. Satanás, ele vem procurando de várias formas nos enganar. A outra coisa que ele falou, além da imortalidade, é que o primeiro casal seria como Deus, seria semelhante a Deus. Interessante que nessa ocasião a mulher esqueceu que eles já foram criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Lembra do relato bíblico que diz assim, Deus falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles já eram. E Satanás, mais uma vez, por meio de artimanhas, por meio de mentira, por meio de engano, fez com que passasse a sensação de que eles não eram como Deus, que eles não tinham a semelhança de Deus, sendo que já era algo real na vida deles. Às vezes você busca por coisas que você já tem. Se eu tiver isso, eu serei feliz. Se eu alcançar tal objetivo, eu estarei pleno, eu alcançarei a meta da vida. Muitas das vezes você já tem, só que você ainda não percebeu, você ainda não valorizou aquilo que você tem. Satanás usou dessas mentiras para enganar a mulher. Disse: certamente não morrerás e será como Deus. E aí, depois que a mulher come o fruto, leva para o seu esposo, para Adão, ele também come. A partir desse momento, eles perdem a natureza santa e divina que eles tinham, e agora eles passam a ter uma natureza pecaminosa, ou seja, inclinada a fazer aquilo que desagrada a Deus. Nós podemos dizer que esse foi o maior pecado já cometido. Davi, mas eles comeram só um fruto. Que mal há nisso? Com certeza existem pecados muito maiores. Por exemplo, tirar a vida de uma pessoa, tirar a vida de uma criança, um ser inocente, é um pecado grandioso. Sabe por que não é? Comparado a esse primeiro pecado? Porque eles eram perfeitos, viviam num ambiente perfeito, estavam na presença constante de seres perfeitos, e mesmo assim, eles escolheram desobedecer à voz de Deus. Eles não tinham nenhuma necessidade. O corpo dele, as escolhas, as intenções, os desejos e as vontades deles não eram para fazer coisas erradas. Porque eles eram perfeitos, eles tinham uma natureza santa. Diferente de eu e de você, que somos constantemente inclinados a fazer coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Ou seja, pecar é algo natural para nós. Pecar é algo natural, é como a gente respirar. É a mesma coisa. Já para o primeiro casal, não era.
transgredir o mandamento de Deus, fazer algo contrário à vontade de Deus, era algo completamente fora do contexto da vida daquele primeiro casal. E por isso eu afirmo, foi o maior pecado já cometido. A reflexão que fica para nós hoje é: nós hoje temos acesso ao livre, ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele que vem moldando o nosso caráter, que vem, de certa forma, buscando fazer com que os seres que aceitam Jesus, que querem mudar de vida, que querem fazer parte do novo reino de Deus que está sendo preparado para cada um de nós, ele vem, de certa forma, subjugando essa natureza carnal, essa natureza pecaminosa que nós temos. E assim nós hoje, por meio do Espírito de Deus, não por meio de nossa vontade, não por meio de nossa busca, mas por meio do Espírito de Deus, conseguimos ter prazer e também ansiarmos por estar na presença de Deus. Tudo isso é graças ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, que habita em cada um de nós. Que nós possamos buscar cada vez mais esse Espírito, para que essa natureza que existe em nós, desesperada para fazer aquilo que desagrada a Deus, possa ser silenciada. E cada vez mais nós possamos ter o prazer de buscar a presença de Deus, para assim, muito em breve, estarmos na presença de Deus. Chegamos a mais ao fim de nosso momento com Deus. Eu espero que você possa ter aprendido aí lições poderosas, lições magníficas, porque tudo que está registrado no livro sagrado, na Bíblia Santa, serve para nos ensinar coisas que já aconteceram no passado, para que a gente não venha mais uma vez cair no mesmo erro ou cometer o mesmo pecado. Muitas lições a gente pode tirar do primeiro casal. Por exemplo, não dá ouvido a Satanás. Já viu como é que eu vou saber que é Satanás que está falando? Como é que eu vou saber? Porque ele não vai aparecer assim, dizendo, eu sou Satanás e eu vou tentar te enganar. Ele vai usar de meios e formas, assim como ele utilizou por meio da serpente, possuiu o corpo da serpente, né? Fez com que a serpente fosse a primeira médium. E se você, porventura, frequenta esse tipo de lugar, que tem esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, saia daí. Davi, mas é um parente, está falando de coisas que de fato aconteceu, isso é eu saber. Meu amigo, Satanás, ele está no nosso meio, ele sabe de coisas que muitas vezes ninguém sabe, só você sabia. Por quê? Porque ele está nesse mundo. Então não dê ouvido à coisa de Satanás, porque Satanás vem para roubar, destruir e matar. Ele não tem nenhuma boa intenção comigo, com você. Então, se você frequenta esse tipo de espaço que proporciona esse tipo de sensação ou de experiência, corra desse lugar, porque aí Deus não está, certo? E aí a gente pode tirar várias lições por conta dessa situação, desse triste relato, né, dessas pessoas que passaram por isso, e fazer diferente na nossa vida, fazer escolhas acertadas, escolher antes de tudo obedecer ao nosso Senhor. Então, que o relato da queda, o relato do pecado, do tropeço do primeiro casal, sirva de aprendizado para mim e para você, tá bom? Chegamos a mais um momento do fim, onde aprendemos aí muitas lições especiais, e como já é o nosso costume, nós vamos encerrar esse momento com mais uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom meditar na tua palavra, como é bom ter acesso a esse recurso fundamental para a nossa vida, onde nós vemos histórias de outras pessoas e assim tiramos lições e aprendizados para a nossa vida, para não mais cairmos no mesmo erro, mas para assim evitarmos tristezas e situações desagradáveis para a nossa vida. Que teu Espírito Santo continue a nos falar, a nos impressionar, para que assim nós possamos ter sempre escolhas acertadas, escolhas essas que produzirão vida e vida em abundância. Fica conosco, nos abençoa nesse dia, que nós possamos sentir a tua presença no decorrer desse dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar aqui com você. Que o Papai do Céu possa lhe abençoar durante esse dia. E como eu costumo sempre dizer nos encerramentos, que nós possamos buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Colocar sempre em evidência, em primeiro, a obediência ao nosso Deus. E se nós fizermos isso, com certeza nós receberemos, não porque nós estamos trocando
mas porque faz parte do agir de Deus as bênçãos prometidas, tá bom? Fica com Deus, que você possa ter um dia maravilhoso, tá certo? E não se esqueça, amanhã o nosso encontro está marcado. Não troque, não faça qualquer outra coisa, volte para cá, para nós termos um momento com Deus. Esse momento que produzirá vida e vida em abundância, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer.